Pronto, esse é o material que a gente tem para conversar na nossa aula de hoje. Como eu já falava, é um material que basicamente, né, dá sequência ao assunto sobre o sistema capitalista, que nós estamos estudando aí desde do início do ano, né, todo esse mês de fevereiro, se estendendo agora para o mês de março, mas basicamente hoje a gente fecha esse assunto. A gente fecha essa quarta fase do modelo capitalista, né? E como a gente já havia conversado antes, essa fase ela é conhecida como a fase do capitalismo informacional, tá? Ou seja, é uma fase que representa exatamente o modelo do capitalismo que nós vivemos hoje, né? E aí eu já faço aqui uma pequena referência, né? Algumas situações do cotidiano pelo qual nós passamos que traz uma certa noção dessa fase do capitalismo, né? Ontem mesmo eu falava com a galera, amigo minha aí, né? De que a gente estava conversando no grupo do WhatsApp e um dos meus colegas disseram assim, Alex, se tu conhecer alguém que tem assinatura do Disney+, né? Disney Plus, que quiser dividir comigo, eu aceito. Cara, e assim, 2 minutos depois eu recebi no e-mail uma mensagem do Disney Play, né? Do Disney Plus, sei lá como é que chama aquele negócio lá. Então, assim, hoje, galera, o nosso modelo de capitalismo ele funciona muito em cima dessa questão dos dados, das informações, né? Aí você deve dizer assim, professor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pessoal, não sei se vocês já pararam para perceber, mas muitas vezes você estava numa loja virtual olhando um tênis ou uma blusa ou qualquer coisa desse tipo, e quando você vai para a sua rede social, tá lá o produto que você estava vendo. Então, é uma maneira que o mercado atual utiliza para lhe lembrar que você queria comprar aquele produto e que você já viu ele e que você precisa voltar lá e comprar, né? Então, quando a gente baixa aplicativos que basicamente se apresentam como gratuitos, na verdade eles não são bem gratuitos, né? Eles existem lá, quando você bota para instalar, ele pede algumas permissões. Você, claro, não vai ler o que ele está pedindo como permissão. Bota OK, vai-se embora e lá tinha acesso a microfone. Então é por isso que muitas vezes nós falamos também logo em seguida. Recebemos notificações de determinados produtos que nós acabamos de comentar na roda com amigos, né? Esse repassar de dados e informações na hora do cadastro do aplicativo que aquela empresa vai vender para uma outra empresa e assim funciona o mercado, né? Mediante desse uso de tecnologia e dessa venda de dados, né, que a gente tem aí na atualidade e que basicamente representa o mercado que nós estamos inseridos. É basicamente isso que representa esse modelo do capitalismo atual, chamado de capitalismo informacional, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar mais um zoom aqui, porque eu acho que ainda está pequeno. Agora eu acho que já está bom, porque nós vamos acompanhando coluna por coluna. Eu coloquei uma imagem aí mais para representar nessa questão do uso da tecnologia, desde a produção dos bens de consumo, até a transmissão de dados por satélites, que chegam até a nossa casa pela TV, pelo rádio, pela internet, pelo smartphone, isso, aquilo, outro, e que muitas vezes nos incentiva, né? Que muitas vezes nos impulsiona ao consumo, tá? Então esse capitalismo informacional, ele vai estar diretamente ligado ao que nós conhecemos como terceira revolução industrial. Lembrem-se que a primeira revolução industrial foi responsável pela segunda fase do capitalismo, que nós chamamos de capitalismo industrial. A segunda revolução foi responsável pela terceira fase, que nós chamamos de capitalismo financeiro monopolista. E agora nós temos na terceira fase, ela sendo responsável direto por essa fase do capitalismo informacional, tá? Essa terceira revolução, ela é marcada principalmente por grandes avanços, tá, galera? Isso aqui não é abraços, são grandes avanços. Isso aqui é coisa do corretor, porque eu faço essa digitação toda no celular.
E aí geralmente passam algumas palavras desapercebidas. Então ela é marcada por grandes avanços, tanto na área tecnológica, como também na área da ciência, né? Inclusive essa revolução vai ser também conhecida como revolução tecnocientífica. Então, além do desenvolvimento de novas tecnologias usadas no dia a dia, ela também trouxe alguns avanços científicos na época, especialmente na área da medicina, né? Como o surgimento de vacinas, de técnicas cirúrgicas, a anestesia, o raio-x, todos esses foram tecnologias que surgiram nessa época, tá? Então isso é característica da terceira revolução industrial. Ela também marca, né, o surgimento de uma economia globalizada e, claro, uma economia caracterizada pelo intenso fluxo de informações, de capital e de mercadorias. Ou seja, essa terceira revolução e, consequentemente, essa quarta fase do capitalismo conhecido como informacional, ela traz, né, uma economia mais globalizada. Aí você pode perguntar assim, Alex, como assim uma economia mais globalizada? Esse modelo de economia, ela mostra, né, que os países eles possuem uma dependência econômica em relação a outros, que é o que a gente está vendo hoje no dia a dia por conta da Covid, né? Por mais que os Estados Unidos, a China, sejam grandes potências econômicas, mas direta ou indiretamente ela depende de países de economia menores, né? Então, seja ele um país que fornece matéria-prima para esse mais rico, ou seja esse país um consumidor do que o país mais rico produz. Então, a gente costuma dizer que mesmo um país sendo muito rico, ele passa, nos dias atuais, a depender de países de economia mais frágeis, né? Tanto no fornecimento de produtos, como também na compra de matéria-prima. E aí a gente vê hoje essa economia globalizada de um aspecto muito forte, né? Porque um vírus que surge lá na China, do outro lado do mundo, ele acabou influenciando e causando, né, uma queda na economia de diferentes países do mundo que se encontram em diferentes regiões do mundo. Hoje, né, foi ontem, na verdade, mas hoje foi divulgado que o nosso PIB, que é o nosso lucro, né, ao final de um ano, ele caiu 4%, ou seja, reflexo exatamente da pandemia. Então, hoje, a crise econômica que ocorre em um país, ela acaba afetando a economia de um outro país, independente de onde eles estejam, né? Então, isso é o que ele chama de economia globalizada, essa ligação econômica que os países possuem com os outros, tá? E claro, né, também é caracterizada por esse fluxo intenso de informação. Então, a gente consegue receber uma informação de algo que ocorreu em outro país bem distante do nosso, como por exemplo a Covid-19. Esse fluxo também é de capital. Entendam que esse nome capital ele se refere a investimento, como nós já conversamos antes. Então eu aqui no Brasil posso muito bem investir meu dinheiro em uma empresa americana, alemã, japonesa, sem nem precisar sair de casa. Então há esse fluxo de capital e também de mercadorias. Basta a gente pegar os aparelhos celulares que nós usamos, os relógios, as roupas, os calçados, né? As músicas, os filmes, todos eles são, muita parte deles são de origem de outros países, mas que a gente consegue ter um acesso aqui muito fácil, né? Você compra um aparelho que é feito na Coreia do Sul, você compra um aparelho que é feito no Japão, nos Estados Unidos e assim sucessivamente, tá? Então, nessa fase, o fluxo do capital financeiro ele vai ser mais intenso, tá? E isso acontece devido a vários fatores, que a gente vai destacar aqui, inclusive, eu acabei enumerando esses fatores, tá? Pronto, vou colocar até aqui para caber tudo, né? Então, um primeiro fator, né, é devido à informação no desenvolvimento produtivo. Então, hoje nós utilizamos tecnologia, né? Nós utilizamos um sistema de informação muito avançado para desenvolver determinados produtos.
Então não sei se vocês também já pararam para analisar nessa ótica, mas por que que hoje um veículo, por exemplo, um carro, claro, mais top de linha, ele tem um mundo de acessórios, né? Ele tem uma central multimídia, ele tem um ar-condicionado personalizado, ele tem um banco ergométrico, ou seja, tem um mundo de tecnologias. Esse carro ele foi desenvolvido exatamente em cima de opiniões dos seus consumidores. Né? Então as empresas hoje possuem o que eles chamam de P&D, né? Que é o setor de pesquisa e desenvolvimento, onde a empresa escuta seus clientes e desenvolve produtos que atendam às necessidades desse cliente. Entende? Então isso é o que a gente chama de usar a informação no desenvolvimento de produtos. Então eu pego a opinião do cliente e tento desenvolver um produto que esteja mais, digamos assim, próximo daquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita, tá? Segundo, a relação da ciência, que aqui vem como a ideia da própria pesquisa, e de tecnologia para produção, como a gente falou, né? Então a galera investe muito pesado em novos materiais, em novas tecnologias, para que auxilie a produção de novos produtos, cada vez mais modernos, cada vez mais confortáveis, cada vez mais eficientes, tá? Um terceiro ponto seria a ideia do lucro, né? A visão de lucro e a competitividade dependente dessas novas tecnologias. Então, hoje, uma empresa que não acompanha essa evolução do mercado, ela acaba ficando para trás, tendo, consequentemente, uma margem de lucro menor, o que também, consequentemente, poderá no futuro gerar a sua possível falência, né? Como a gente encontra aí normalmente dentro do mercado. E, claro, essa fase também é marcada pelo aumento significativo da produção. A gente viu que na primeira fase essa produção já era boa, na segunda fase ela aumenta consideravelmente, na terceira fase ela consegue aumentar ainda mais e na quarta fase aí é que essa produção tem aumentado, tá? Então esses são 4 pontos que a gente precisa considerar para entender como que esse fluxo do capital financeiro ele só aumentou de fase para uma outra fase. Então, como eu ia dizendo, usar informação para desenvolver produtos que agradem melhor os seus clientes, tá? Você conciliar, né? Conseguir relacionar ciência, que aí vem na ideia da pesquisa. Então, você pesquisa, desenvolve tecnologias que serão utilizadas em novos produtos que chegarão até o mercado, tá? Um terceiro ponto é visar esse lucro e também se manter competitivo no mercado, acompanhando esses avanços tecnológicos. E a gente ainda tem o aumento da produtividade, que é graças a todo esse desenvolvimento tecnológico e a toda essa pesquisa que é feita hoje dentro das principais empresas do mundo, tá? Essa busca por lucros e a atração de investimentos para aumentar a competitividade da empresa são ou foram, né, os principais responsáveis por uma nova economia global, como eu ia falando, né? Então, visar o lucro, eu quero lucrar, atrair investimento, vai fazer com que essas empresas se tornem mais competitivas nesse mercado atual, tá? Nelas, né, nessas novas empresas, o fluxo de informação ele é essencial, como eu disse, né? O cara desenvolve um aplicativo que ele diz ser de graça, mas de graça não é. Ele colhe teus dados, ele colhe uma série de informações tuas, inclusive no dia a dia, porque ele fica te acompanhando diariamente, né? E vai repassando para essas empresas que compram dados, tá? Então, esse fluxo de informação ele é essencial, como eu ia dizendo, e a relação entre os países que possuem essas tecnologias e, consequentemente, os que não possuem, definem os aspectos de poder. Alex, como assim? Não entendi essa fala. Simples, galera. Você pode separar 2 grupos de países. Os países que possuem essa tecnologia de informação e os países que não possuem. E é óbvio que os países que possuem essa tecnologia, eles levam vantagem em cima dos países que não possuem,
né? Ou seja, isso se apresenta como um aspecto de poder. Aquele que pode mais, aquele que tem maior influência, aquele que tem um maior respaldo dentro do mercado, tá? Os avanços tecnológicos, eles tornaram os fluxos financeiros instantâneos e interruptos. Alex, como assim instantâneos? Cara, se você, hoje tem um tal do Pix, pronto, é um exemplo disso. Você consegue fazer uma transação financeira, você consegue transferir uma quantia de dinheiro para a conta de outra pessoa, que, cara, você clicou, o outro cara já recebeu, entendeu? Então é instantâneo, não demora nada, é muito rápido. A eficiência que isso apresenta hoje é assim absurda. E pode ser sábado, domingo, de madrugada, pode ser a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana. Esse negócio funciona assim. É por isso que é Pix, né? Um piscar de olhos. Piscou, tá lá, tá feita a transação. Ininterrupto porque não existe burocracia para acontecer. Você faz sem dar satisfação a ninguém. Claro, basta ter uma questão de cadastro, né? E aí geralmente são utilizadas as bolsas de valores para fazer aí praticamente 80% dessas transações, tá? Essa integração, ela explica como as crises econômicas regionais podem apresentar efeitos a níveis globais, como eu ia falando lá na frente, em relação ao Covid, né? Um vírus que surgiu lá na Ásia, acaba implicando no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa economia, tá? Os avanços dos meios de transporte e também dos meios de comunicação também facilitou a expansão das multinacionais e do capitalismo pelo mundo, né? Então, um dos elementos aí que contribuem bastante para essa evolução do capitalismo vai ser o desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes e um sistema de comunicação também mais eficiente. Inclusive, se a gente for olhar aí na visão do Covid, né? Basicamente esse vírus chegou até nós porque alguém estava na China e veio para o Brasil, ou estava em um outro país que já havia o vírus e veio para o Brasil. Então, de certa forma, o meio de transporte ele favoreceu a proliferação do vírus, né, pelo mundo, né, inclusive aqui pertinho de nós, tá? Essa é uma primeira parte. Como nós já havíamos falado, ó, cada fase do sistema capitalista vai ter uma DIT, Divisão Internacional do Trabalho. E nessa quarta fase, nós vamos ter uma nova DIT, ou seja, um novo modelo dessa divisão internacional, que ele vai explicar aqui, ó, que a expansão do capitalismo, no caso a nível global, né, agora integrando vários países ao mesmo tempo, somada ao colapso do socialismo, porque nessa época da terceira revolução industrial, não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas existia aquela divisão entre capitalismo e socialismo, né? Que é um período que nós chamamos de bipolar. Os Estados Unidos liderando com o capitalismo e a União Soviética liderando com o socialismo, né? Então o socialismo nesse período ele vai começar a perder força, né? Por isso que ele junta aqui as duas coisas, né? O capitalismo a nível global, atingindo vários países ao mesmo tempo, de diferentes regiões do planeta, aliado ao fracasso do socialismo, eles vão favorecer uma nova divisão internacional do trabalho. Muitos países desenvolvidos, né, como por exemplo o Brasil e a Índia, entre outros, na verdade, muitos países subdesenvolvidos, eles vão começar a se industrializar, né? E essa industrialização ela vai acontecer graças à chegada do capital estrangeiro. Então o Brasil ele começa a se industrializar lá por volta de 1950, né? E essas empresas que trabalhavam com a indústria, elas vão ser principalmente de fora, como acontece ainda hoje. As principais empresas que atuam, principalmente no setor industrial aqui no Brasil, são estrangeiras, né? Então se você vê aí automóveis, supermercados, aparelhos eletrônicos, aqui basicamente 90% deles são de marcas de outros países, né? Samsung, Fiat, Carrefour, né? São todos de outros países, tá? Que vão chegar exatamente nessa fase. Esse processo ele ocorre de forma desigual, é importante destacar, tá?
Desigual como? É claro que, tipo, Brasil e Índia começam a se industrializar nesse período, sim. Só que a Índia numa intensidade maior do que o Brasil. Então essa desigualdade ela acontecia tanto no tipo de indústria que chegava a esse país, como também a tecnologia que ele utilizava, tá? Então ela se dá de forma desigual. Quando a gente diz aqui que muitos países começaram a se industrializar, nós não vamos pensar que todos começaram ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Alguns mais, outros menos, tá bom? Então eles começaram, né, a se industrializar de forma desigual e também menos avançadas que as matrizes. Então os países que eram donos dessas tecnologias ainda tinham um destaque maior do que os países que estavam começando a se industrializar. E aí vai ser exatamente essa diferença, né, que basicamente vai fazer com que a DIT sofra essa alteração. De qual natureza? Nós vamos ter agora uma divisão dos países muito industrializados e desenvolvidos economicamente, ou seja, são países ricos e que possuem um nível tecnológico para a produção muito elevado. Qual outro grupo de países? Os países pobres, né? Os países subdesenvolvidos, mas que tinham indústria. Então o cara era pobre, mas ele tinha uma indústria lá funcionando. E tinha um outro grupo de países, o que eram pobres e que não tinham indústria, né? Que ainda mantinham a sua base econômica ainda agrária, né? Voltada à agricultura. Entende? Então nós tínhamos três tipos de países. Os países industrializados e ricos. Um outro grupo, os pobres, mas que tinham indústria. E o outro grupo, os que eram pobres e que não tinham indústria, né? Então eram esses os três grupos de países que nós tínhamos nessa DIT desse período aqui. E aí a DIT ela ficou dividida nesse formato, tá, galera? Que eu não vou puxar aqui para vocês, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha, mas percebam, ó, que desse lado aqui nós temos a galera rica e que tem indústria, tá? Aqui nós temos os pobres que possuem indústria e aqui nós temos os pobres que não possuem indústria. Então você percebe que a cada fase esse esqueminha aqui ele era diferente. Aí aqui ele mostra, ó, o que é que o país rico mandava para cá, né, para esse daqui, ó, e o que é que o país rico mandava para esse outro aqui. Não vou ler porque é muita coisa, mas depois vocês dêem uma olhadinha. Em contrapartida, o que é que esse país pobre, mas que possuía indústria, mandava para o país rico, e o que é que o país pobre, que não tinha indústria, mandava para o país rico. Então você percebe que aqui essa DIT ela já é bem mais complexa, como o próprio texto fala, né? Bem aqui ele já começa falando sobre isso. Ele é bem mais complexo. Antes a gente só tinha dois grupos de países, né? Começou com o país, com a metrópole, a colônia. Na fase industrial ainda era metrópole e colônia. Depois passou a ser industrializado e colônia. E agora são uma outra denominação, tá certo? E aí para a gente fechar, a gente tem aqui uma fala sobre o ressurgimento do liberalismo, que nessa fase será conhecido como neoliberalismo. Lembra que a gente começou na primeira fase com a participação do Estado na economia. Aí na segunda fase tiraram o Estado e passou a ser a propriedade privada, que foi defendida pelos liberais. Na terceira fase começou com o liberalismo, mas da metade para frente apareceu o Keynes e aí trouxe de novo o Estado. Nessa quarta fase vão tirar de novo o Keynes e volta o sistema liberal. Como ele estava voltando, né, uma nova fase, a gente define ele como neoliberalismo, tá? Esse neoliberalismo, ele é caracterizado pelo ressurgimento das ideias liberais, como eu falava, né? E esse ressurgimento, ele se dá a partir do enfraquecimento e da desconfiança das políticas adotadas pelos keynesianistas, né? Então, quando o keynesianismo ele começa a enfraquecer, aí o pessoal do liberal começa a voltar de novo a ganhar destaque. E aí esses liberais, ou os neoliberais, eles vão defender de novo uma diminuição do Estado na economia. Essa será a principal estratégia adotada
para resolver as crises econômicas pelo mundo. Segundo eles, de novo, né, caberia ao Estado apenas disciplinar a economia de mercado, estabilizar, né, o mercado financeiro e também monetário, de certa forma controlando a inflação, que mais na frente nós vamos entender um pouco sobre a inflação. Mas se você tiver alguma dúvida ou curiosidade, né, a inflação é basicamente na prática, quando você vai hoje no mercado com R$50 e compra uma quantidade X de um produto, e quando você voltar na outra semana com os mesmos R$50, você comprou apenas metade dos produtos que você conseguiu comprar na semana passada. Então isso é inflação. É quando a gente não consegue estabilizar o preço, o valor dos produtos ou dos serviços que são ofertados na sociedade, tá bom? Uma outra ideia seria também o Estado incentivar os investimentos, né? Ele trazer investimentos para o seu país, tá? Segundo os neoliberais, eles seriam responsáveis, né, por promover a redução das barreiras alfandegárias, que são aqueles impostos cobrados para produtos que vêm de outros países para o seu país. Né? Dessa forma, eles conseguiram reduzir os tributos e favorecer o crescimento entre países. Tá? Isso aqui não é cinético, é favorecendo o crescimento entre países. Tá? Depois vocês troquem cinético por crescimento. E a expansão também por parte dos neoliberais, eles foram responsáveis em expandir as grandes corporações multinacionais pelo mundo. Então, a partir do momento que eles conseguem reduzir essas barreiras alfandegárias, muitas empresas de outros países começam a chegar em novos países com uma maior facilidade, tá? É isso que ele queria dizer aqui. Aqui também eu coloquei um texto para que vocês conheçam algumas, né, das características dos neoliberais, depois vocês façam essa leitura, e aí finalmente a gente chega nesse ponto onde ele coloca onde que esse sistema neoliberal ele foi adotado, tá bom? Primeiramente ele foi adotado no Reino Unido, quando a primeira-ministra Margaret Thatcher, né, conhecida como a Dama de Ferro, inclusive tem filme sobre essa pessoa, né? Quando no Reino Unido, né, eles vão aplicar essas políticas neoliberais, né, de uma forma mais consistente, mais verídica, tá? E aí eles vão conseguir obter sucesso com essas políticas neoliberais. Entre os sucessos alcançados, vai ter a estabilização da moeda, que é a Libra, lá no Reino Unido, tá? E também vão conseguir recuperar tanto a sua economia como aumentar a sua produtividade. Então o Reino Unido foi aí o primeiro grupo de países, porque o Reino Unido é um grupo de países, que vai conseguir ter sucesso com as ideias neoliberais. Primeiro, estabilizando sua moeda e segundo, aumentando a sua produtividade e, consequentemente, recuperando a sua economia. Essas ideias neoliberais também foram adotadas pelos Estados Unidos, quando o então presidente, né, o Jonathan Reagan, também vai adotar essas mudanças e vai obter sucesso. Tá? E no Brasil, dois governos, o do Fernando Collor de Mello e o do Fernando Henrique Cardoso, seu sucessor, também conseguirão adotar essas estratégias. Né? Entre as principais estratégias, nós teremos o programa de privatização, que vai ser a venda de muitas empresas estatais para o mercado privado, mas essas tentativas, né, de estabilizar a nossa moeda, né, que era o cruzeiro, depois se transformou no real. Então essas eram as duas principais estratégias adotadas por esses dois presidentes. Né? Primeiro estabilizar a nossa moeda e depois vender algumas empresas estatais. Porém, aqui no Brasil isso não deu muito certo. Nós acabamos gerando um alto índice de desemprego por conta das privatizações e também ocasionando uma série de falências, né, a quebra de muitas empresas, né, brasileiras que atuavam em setores mais frágeis da economia. Ou seja, o sucesso que outros países tiveram com as políticas neoliberais não foram as mesmas
que nós conseguimos aqui, né? Então, quando muita gente se deu bem com essas ideias neoliberais, o Brasil, infelizmente, não teve tanto sucesso assim, tá bom? Então, esse era o material que a gente tinha para terminar essa fala sobre, né, o capitalismo. Então, como eu dizia para vocês, a gente, com essa fala, encerra, né, o capítulo do livro que se refere a esse capitalismo, tá bom? Eu vou só voltar aqui para a tela inicial